São Mateus, no capítulo 3, versículos de 20 a 35. Trata-se da grande controvérsia de Jesus, que está sendo acusado pelos fariseus de expulsar os demônios com o poder do próprio demônio. Ou seja, se Jesus tem poder de exorcizar, é porque ele tem parentesco com o próprio diabo. Bom, vamos um pouco olhar para aquilo que Deus quer nos ensinar neste evangelho. Bom, a primeira coisa, nós temos que ver aqui que existe uma certa maldade que nos impede de crer. Essa é, digamos, a dificuldade maior dos fariseus e dos chefes dos judeus que desceram de lá de Jerusalém para vir interrogar Jesus. Veja só, o Evangelho de São Marcos, Jesus até agora não fez nenhum grande discurso, né? Nós estamos no capítulo 3. Aliás, o Evangelho de São Marcos não é um evangelho de muitos discursos. Jesus, ele mais faz as coisas no sentido de que realiza gestos de cura, de exorcismo, gestos proféticos, profere sentenças de sabedoria, mas assim, discursos elaborados a gente não encontra muito no Evangelho de São Marcos. Isso aí está mais no Evangelho de São Mateus, não é? Que organiza todo o seu Evangelho na base de 5 discursos. Bom, então Jesus, desde o início, começou a proclamar o reino dos céus, fazer curas e expulsar demônios. Que Jesus está fazendo coisas prodigiosas, isso daí ninguém duvida, não é? Ou seja, as multidões estão lá, estava todo mundo vendo. O problema agora está na explicação. Por quê? Porque por maldade, os chefes dos judeus não podem acreditar de jeito nenhum que Jesus vem de Deus. Bom, então, das duas, uma. Já que ele está manifestando poderes sobre-humanos, ou esses poderes são divinos, ou esses poderes são demoníacos. Como eles não querem acreditar que Jesus vem de Deus, então a escolha está feita, né? Nós temos agora que explicar tudo a partir da ação de Satanás. Então vejam a cegueira espiritual, não é? Causada por essa soberba dos chefes dos judeus. É interessante a gente notar que essa acusação, essa controvérsia que diz que Jesus estava expulsando o demônio com o poder dos demônios, ela está presente em todos os evangelhos sinóticos. Tá? Só que São Marcos é o único que nota que quem veio acusar Jesus disso daqui é uma comitiva que desceu de lá de Jerusalém. Quer dizer, Jesus começou a fazer milagres na Galileia, a notícia chegou na capital, e eles então vieram de Jerusalém, né? Mestres da lei vieram de Jerusalém e já vieram lá com a sentença pronta. Eles já vieram para espalhar a notícia. No fundo, eles não vieram para investigar nada. No fundo, eles vieram para envenenar e para dizer para as pessoas, olha, esse cara aí é um charlatão, não somente um charlatão, ele tem parte com o diabo. Pronto. Sentença já foi dada. Para tentar neutralizar a obra evangelizadora de Jesus. É interessante a gente notar o seguinte. Aqui no Evangelho de São Marcos diz que são mestres da lei, ou seja, os escribas. Mas na época de Jesus, a gente pensa que o judaísmo, né, era todo unificado num só movimento, numa só crença, mas não era bem assim não, a coisa era um pouco diversificada, havia divisões
não é? Os outros evangelistas nos ajudam a saber quem eram esses escribas, que São Marcos aqui diz que vieram de Jerusalém. Trata-se dos fariseus. São Mateus diz isso 2 vezes, uma no capítulo 9, outra no capítulo 12, e São Lucas diz uma vez no capítulo 11. Ou seja, são unânimes em dizer que eram fariseus. E não dá para a gente duvidar que eram fariseus, porque é meio óbvio. Havia 2 grandes facções, não é? Na época de Jesus, os fariseus e os saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam na existência de anjos e de demônios. Então é evidente que se eles não acreditavam que o diabo existia, como é que eles iam acusar Jesus de estar expulsando o diabo com o poder do diabo, né? Então, os saduceus não podiam ser esses escribas. Eram, então, evidentemente fariseus, ou seja, fariseus que acreditavam na existência de anjos e demônios e também acreditavam na ressurreição dos mortos. Bom, Jesus, então, responde a esta acusação. E é interessante a gente notar o seguinte: Jesus, acusado de expulsar o demônio com o poder do demônio, Jesus acredita que existem demônios. Gente, me desculpa, mas o evangelho de hoje cala a boca de todos os teólogos liberais que acham que o demônio não existe. Essa é a prova cabal, histórica, irrefutável de que Jesus acreditava sim que os demônios existiam. Por quê? Porque se Jesus não acreditasse que os demônios existiam, ele podia simplesmente chegar e dizer assim: vocês estão me dizendo que eu expulso os demônios com o poder dos demônios, mas vocês são um bando de besta, porque demônio não existe coisa nenhuma, certos são os saduceus. Ponto, e acabou. Né? Os teólogos moderninhos que dizem que o diabo não existe e que Jesus nunca acreditou na existência, né, dos demônios, que isso daí é uma criação da comunidade primitiva, que isso tudo foi invencionice, eles dizem isso. Mas você vê claramente pelo evangelho de hoje que isso não tem fundamento. Essa controvérsia de Jesus com os fariseus a respeito de Beelzebu é um dos eventos históricos incontestáveis. Ou seja, os estudiosos são unânimes em dizer que essa controvérsia de fato existiu e existiu nesses termos. Que fariseus disseram que Jesus expulsava com o poder de Beelzebu. E Jesus diz: nada disso, vocês é que estão pecando contra o Espírito Santo. Essa polêmica aqui, né, ela está clara para os grandes estudiosos. Se alguém aí foi interessado em estudar e aprofundar isso daí, pega, por exemplo, um famoso Joaquim Jeremias, que é um estudioso do Novo Testamento, e passou a vida inteira dele, né, garimpando e cascavilhando aquilo que dentro do Novo Testamento, dos Evangelhos, era incontestável, que de fato aconteceu historicamente com Jesus. Então, se até os cientistas meio céticos, como Joaquim Jeremias, acredita que isso aqui é histórico, por que é que nós vamos deixar de acreditar, né? Então, Jesus de fato acreditava que os demônios existiam. Agora, vamos lá. Se Jesus, nosso Deus e Senhor, nosso pastor e guia, caminho, verdade e vida, se equivocou e errou a respeito de uma matéria tão grave como a existência dos demônios, então não dá para acreditar mais nada. Então fecha a Bíblia, vamos embora para casa e esquece. Porque Jesus não tem mais nada para ensinar para a gente. Então, meus queridos, vamos lá. Vamos parar com essa falta de fé. Vamos voltar para a fé católica,
Vamos voltar a ser católicos, não é? E acreditar naquilo que sempre creu e ensinou a Santa Igreja Católica. A Santa Igreja Católica de 2000 anos sempre acreditou na existência dos demônios. Eles existem, eles estão aí para nos tentar. E é isto a respeito, essa matéria a respeito da qual nos fala a primeira leitura. A primeira leitura é o livro do Gênesis, que conta o relato do pecado dos nossos primeiros pais. Veja, os primeiros seres humanos foram criados por Deus na inocência. Não havia pecado. No entanto, não havia pecado entre os seres humanos, mas o pecado já existia. Sabe por quê? Porque o pecado foi uma invenção angélica. Os demônios é que inventaram o pecado. Ou seja, Deus criou os anjos. Os anjos, alguns deles pecaram, então eles inventaram o pecado. E por inveja dos primeiros seres humanos, eles foram lá, seduziram nossos primeiros pais e os levaram a pecar. E com isso entrou o pecado no mundo. Essa é a expressão de São Paulo. Com o pecado de Adão e Eva, entrou o pecado no mundo. O que é esse entrou o pecado no mundo? Quer dizer que Satanás com seus demônios entraram nesse mundo. A partir dali, os seres humanos, me desculpa dar essa má notícia para você, mas é a fé da Igreja Católica. A partir dali, os seres humanos tornaram-se escravos de Satanás. Então, todo ser humano que nasce na escravidão. Todo ser humano que nasce com o príncipe deste mundo, né? O príncipe dos demônios, tendo um certo poder sobre ele. É claro que, veja, não quer dizer que as pessoas percam a liberdade totalmente, não. Os seres humanos são sempre livres. Mas existe um certo domínio, uma certa escravidão da qual Jesus veio nos libertar. E ele nos libertou através da sua vitória na cruz. Quando nós, pela fé e depois pelo batismo, aceitamos esta vitória de Cristo, esta vitória que Jesus conquistou na cruz, ela é aplicada a nós, aplicada à nossa vida. E nós, então, estamos na liberdade dos filhos de Deus. Este é o caminho pelo qual nós passamos. E é importante você se dar conta disto. Só que acontece o seguinte: isso não quer dizer que a batalha terminou. Por quê? Porque o diabo, ele não dorme, ele não cochila, ele não tira folga, não é? Ele não tem nada disso, ele tem um foco, um único foco. Os demônios, eles só têm uma única razão de ser aqui neste mundo: levar a cada um de nós para o inferno. Por quê? Porque por causa do pecado, não é? O pecado que todos nós cometemos, todos nós nos tornamos merecedores do inferno. E eles vão fazer de tudo para que a gente permaneça no pecado e permaneça no pecado para sempre. Eu sempre costumo dizer, e as pessoas ficam meio assim chocadas com isso, mas paciência, é a fé católica. Tem um lugar lá no inferno com o meu nome. E com o seu nome também. Tem um banquinho lá no inferno escrito Paulo Ricardo de Azevedo Júnior. E tem um demônio que todos os dias vai lá,
limpa o banquinho, espana, dá uma lustrada nele para que o lugar esteja pronto para mim. E o demônio fica de espreita, ele fica de tocaia, pronto para dar o bote. Quando você está lá jejuando, rezando, forte na fé, etc e tal, pode ser que ele... agora não. Agora ele está concentrado. Agora ele está pensando em Deus. Aí então, depois que passou aquele domingo, que o padre se esforçou, celebrou várias missas, atendeu inúmeras confissões, rezou, etc., fez atividades pastorais, maravilha, etc. Chega segunda-feira de manhã, o padre diz, agora folga. Opa! Agora sim, agora o demônio dá o bote. Porque ele fica esperando. Fica esperando você se distrair. Porque ele não se distrai. Os demônios não se distraem. Quem se distrai somos nós. Quando tem gente que fica me perguntando, padre, é verdade que é proibido fazer penitência no tempo pascal? Eu digo, meu filho, o diabo não segue o tempo litúrgico. Ou seja, o tempo de penitência é a quaresma. E o tempo pascal é um tempo de menor penitência. Agora, você tem que avaliar a situação da sua alma para ver o que é que você vai fazer. Por quê? Porque a alegria da Páscoa não é a alegria do carnaval. Se fosse a alegria do carnaval, então tudo bem, a gente celebra a Páscoa com a churrascada. Mas a alegria da Páscoa é a alegria de ter sido libertado do demônio e amar a Deus. Então, quer dizer que eu posso comemorar tranquilamente a alegria da Páscoa fazendo uma penitência porque é aquilo que eu preciso. Eu que sei a situação da minha alma. Então, assim, sem ir contra os tempos litúrgicos, mas para entender assim, o diabo não tira férias. Nós precisamos estar muito atentos. O diabo não perde o foco, ele quer nos levar para aquele lugarzinho lá no inferno. Agora, graças a Deus, não tem somente um lugar, um banquinho no inferno com meu nome. Existe também um trono no céu com meu nome. Esse trono, ele é cuidado pelo meu anjo da guarda. E o meu anjo da guarda quer que eu um dia vá reinar junto com ele no céu. Se Deus quiser, quando nós alcançarmos o céu, nós seremos gloriosos, iremos reinar junto com Cristo e com os santos. Que maravilha vai ser a glória de Deus, Jesus, Maria Santíssima, toda a hierarquia dos anjos, os santos, maravilhosos, louvando a Deus e nós no meio deles. Esse é o céu que espera por nós. Mas por enquanto, meu irmão, minha irmã, nós estamos num tempo de luta. O livro de Jó nos recorda, é uma luta a vida do homem sobre a terra. Não é lazer, não tem esse negócio de vai ter férias. Você pode tirar férias do seu trabalho, você pode tirar férias de uma atividade, mas você não pode tirar férias de Deus, você não pode tirar férias da vigilância, você não pode tirar férias de amor, entendeu? Eu vou amar 6 dias por semana, no 7º dia eu vou descansar e vou ser egoísta. Não, não tem isso. O amor não cochila e não dormita. Nós precisamos amar. E o diabo quer que a gente seja egoísta. Agora, vejam, no evangelho desse domingo, a gente vê 3 reações diante de Jesus. Jesus que faz milagres, Jesus taumaturgo, Jesus que expulsa demônios, Jesus exorcista. Primeira reação, reação dos ignorantes. Ou seja, os parentes de Jesus, que viram Jesus crescer lá em Nazaré, brincando de carrinho na rua, etc. Disseram, de onde que vem esse negócio aí? Esse cara ficou maluco, vamos amarrar ele e levar para casa porque está doido.
tudo bem. Isso aí é a reação dos ignorantes. Existe a reação da malícia, tá? A reação da malícia é a reação dos fariseus, os escribas que vão lá e dizem, né, que Jesus faz aqueles milagres com o poder do próprio Satanás. Jesus diz, olha, esse tipo de malícia de vocês aí está cegando vocês definitivamente, e se vocês continuarem pecando com esta malícia, vocês não vão ter perdão, porque, claro, vocês estão fechados à verdade, estão fechados à ação de Deus. O perdão é uma ação de Deus. Se vocês se fecham à ação de Deus, que vem pelo Espírito Santo, não vai ter perdão para vocês, véio. Como é que Deus vai perdoar? E existe uma terceira reação. Dos familiares mais próximos de Jesus, a Virgem Maria, os primos de Jesus, que aqui são chamados de irmãos, eles querem falar com Jesus. E Jesus, então, olha para os discípulos e diz assim: a minha família não é uma família de sangue. A minha família é uma família espiritual. Quem faz a vontade de Deus, ou seja, quem pertence à igreja, que é a minha família, essa é a minha verdadeira família. Então, Nossa Senhora é muito mais mãe de Jesus, por ser a serva obediente, eis aqui, a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a sua palavra. É muito mais mãe de Jesus por essas razões espirituais do que pelo fato de que ele saiu do ventre dela. Não é uma questão de pertença no sangue, porque o que importa aqui é a pertença na fé e no amor, que é a pertença na igreja. Então essa é a terceira reação. Nós temos a reação dos ignorantes, a reação dos maliciosos e a reação dos amorosos, ou seja, daqueles que obedecem a Deus e obedecem a sua palavra. E essa é a reação que Deus espera de nós. Então amemos a Deus, observemos os seus mandamentos e saibamos, o inimigo vai estar o tempo todo acusando, seduzindo, esperando para dar o bote, mas se nós estivermos com Jesus, se nós procurarmos Jesus para estar com Ele, as coisas serão diferentes. Porque Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso baluarte. Ele é a rocha firme na qual nós construímos a casa. Ele é o homem forte, como diz o Evangelho, que vem e arranca o inimigo. Mas isso somente se nós estivermos dispostos a fazer parte dessa família extraordinária de 2000 anos, que em boa parte já povoa o céu e em outra parte ainda peregrina nesta terra. Por isso nós somos igreja militante, igreja que milita, que luta aqui, sim? É uma luta a vida do homem sobre a terra. Estamos lutando. Não cochile. Não pense que vai ter férias, não. Nós todos os dias precisamos amar e ser fiéis a Deus. O amor não tira férias. Deus abençoe você, abençoe sua família. Vamos nos aproximar de Cristo. Ele cuida de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.